Abramos nossas Bíblias. Amém. Amém. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Amém. Capítulo 3. Amém. Vamos ler o versículo 9 e o 10. Sim, amém. Amém. E depois vamos ler e orar o Sim. versículo 9. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos juntos? Sim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 e 10. Amém? Amém. Amém. Porque De Deus somos cooperadores. lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Obrigado. Senhor Jesus. Agora vamos ler, orar, o versículo 9. Amém. Amém? Amém. Senhor Jesus, porque de Deus somos cooperadores. Porque de Deus. Porque de Deus somos cooperadores. Somos cooperadores de Deus. Graças a Deus. Lavoura de Deus. Amém. Lavoura de Deus. Edifício de Deus. Sim. Sois vós. Amém. Oh Senhor, somos a tua lavoura. Somos sua lavoura, Senhor. Somos, Senhor, teu edifício. Amém. Senhor, também somos seus cooperadores. Amém. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Oh Senhor Nós Jesus. somos sua lavoura. Amém. Mas também somos seu edifício. Amém. Cada um de nós fazemos parte Sim. dessa lavoura, Amém. desse edifício, Sim. dessa edificação. Amém. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Pela tua misericórdia. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, queremos ser teus cooperadores. Sim. Oh Senhor Jesus. Amém. O Senhor precisa de cooperadores. Preciso. O Senhor olha para nós. Amém. Senhor, e nos chama. Sim. Oh, para ser teus cooperadores. Sim. Queremos cooperar contigo. Queremos. Senhor. Oh Senhor, tem uma lavoura. Sim. Oh Senhor, para trabalhar. Amém. Oh Senhor, vem nos chama, Senhor. Sim. O Senhor nos ensina a plantar. Sim. O Senhor nos ensina a regar. Amém. A cuidar das suas plantas. Sim. A cuidar da tua lavoura. Sim. Oh, a cuidar da vida. Sim. Senhor Jesus. Amém. O Senhor também tem um edifício. Sim. Oh, um edifício. Ou um santuário. Sim. Que o Senhor quer edificar. E o Senhor precisa de cooperadores. Sim. Edificadores. Sim. Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, a edificar. Amém. Edificar esse santuário. Santuário santo. Dedicado ao Senhor. Amém. Ou para o Senhor habitar. Amém. Para o Senhor descansar. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Sim. Nós estamos com um novo volume do alimento diário. Amém. Aqueles que receberam, levantem assim seu alimento diário e mostrem para nós. Aleluia. Amém. Aleluia. Novo volume, é o segundo volume Amém. do nosso alimento diário. Gostaria de ouvir as irmãs, qual é o título geral da conferência, né, desse semestre? Qual é? Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Oh, aleluia. Mais uma vez, um pouquinho mais forte. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Agora presta atenção nos varões, porque os varões vão falar o título deste volume. Sim. O título deste volume. Vamos Amém. lá? Despenseiros dos mistérios de Deus. Amém. Amém. Agora todos juntos, vamos ler o título da mensagem desta semana. Sim. Amém? Vamos juntos? Lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós continuamos tendo comunhão com a palavra neste semestre, que está baseada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Verdade. É uma epístola, né, que já temos visto, que como chave tem o livro de Romanos. Sim. E é uma epístola onde, de fato, nós vemos muitos problemas,
Mas esse não é o enfoque, esse não é a ênfase que Paulo quer nos mostrar. Mas nesse livro revela a pessoa de Cristo. Nesse livro revela a solução para nossos problemas. E essa solução é o Senhor. Cristo é a sabedoria, Cristo é o poder de Deus, Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Amém? Quem tem Cristo tem a solução. Então, não precisa se afogar no vaso de água dos problemas, não precisa se preocupar, viver ansioso pelos problemas, porque já tem a solução. Irmãos, nesta comunhão, nós vamos entrar já no capítulo 3. Nas semanas anteriores, nós entramos no capítulo 1 e no capítulo 2, mostrando para nós esse Cristo maravilhoso, esse Cristo que foi crucificado por nós. Amém. Também mostrando a importância do Espírito na nossa vida. E nesta noite nós vamos entrar no capítulo 3. Vamos continuar, na semana anterior também, com o fechamento do evento diário que o irmão deu. Sim. Também falou acerca de comer e beber. Verdade. Paulo começa assim no capítulo 3, né? Sim. O irmão acompanha na sua Bíblia. Amém. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, Sim. e sim como a carnais, Amém. como a crianças em Cristo. Sim. Então, os nossos irmãos da igreja em Corinto, igual que nós, tinham recebido o Senhor, porém eles se estacionaram, se estancaram no seu crescimento. Verdade. E eles eram um monte de crianças correndo daqui para lá na congregação, na reunião. Verdade. Né? Já imaginou? Um monte de crianças e você deixa em um lugar só? Sim. E você dá brinquedos para eles, né? Então, assim era a igreja em Corinto. Né? Era uma reunião de crianças. Né? Então, por isso que existia tantos problemas, tanta desordem, tanta confusão. E Paulo diz que não podia falar a ele como a espirituais, Sim, mas como a carnais, Amém. né? Como a crianças em Cristo. E depois diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Né? Então, a criança, o bebê, por exemplo, a filha do Diego, se dar para ela um bife, arroz e feijão, ela vai ficar tão pesado, Sim. né, que a criancinha, o bebê, vai ficar mal. Verdade. É o que ela precisa? Precisa de leite, precisa de papinha. Verdade. Então, assim, irmãos, mas o desejo de Paulo era poder dar alimento sólido à igreja em Corinto. Sim. Né? O desejo de Paulo era: puxa, vocês, meus filhos, já deveriam estar comendo arroz e feijão e bife acebolado, né? Mas ainda tenho que dar para vocês papinha, ainda tenho que dar para vocês leite, né? Já passou já um bom tempo e vocês ainda estão precisando de trocar a fralda. Sim. Né? Então, era uma tristeza para Paulo, como pai espiritual que era. Então, irmãos, já nessa parte, no alimento diário anterior, já foi tocado que nós devemos beber, comer e desfrutar de Cristo. Não tem problema, as crianças crescem, né? A filha do Diego vai crescer, mas o que precisa? Comer. E graças ao Senhor, irmãos, pelas reuniões da igreja. Amém. Porque é nas reuniões, é na comunhão, que nós podemos continuar nos alimentando. Amém. Seja de leite. Já um dia, já não vamos estar prontos para comer arroz e feijão. Sim. Mas, irmãos, se nós pararmos de comer, né, então para o nosso crescimento. É verdade. E, ao contrário, começamos a nos enfraquecer e até podemos morrer. Então, nunca podemos parar de comer. Tá bom? Comer, comer, beber, beber, desfrutar Cristo. E nesse trecho, irmãos, Paulo entra já no versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E nesta noite nós vamos ter comunhão nesses 3 pontos. Né? A igreja como lavoura e edifício de Deus. Amém. Os materiais adequados para a edificação e o resultado da edificação. Amém? Então, irmãos, neste versículo, se vocês percebem, primeiro nós temos a lavoura. Sim. Depois nós temos o edifício. Verdade. Certo? A lavoura é para o edifício. Sim. Aqui o que nós vamos ver acerca de agricultura
e construção. Sim, sim. Senhor Jesus. Agricultura. Então, a lavoura. O que implica a lavoura? Quando você pega umas sementes de milho, trabalha a terra, aí... Aí você pega um milho, né? Você tem um quintal, aí a terra está cheia de pedras, mas você começa a trabalhar essa terra, aí você aduba, verdade, aí você pega a semente de milho, sim, semeia, amém, depois rega, verdade. Qual é a expectativa de uma pessoa que faz isso? Sim. Né? Não sei se a irmã Zilda já fez isso, né? Sim. Você colocou milho, já semeou milho, semeou café, já, né? Aí, a gente semeia para quê, irmã Zilda? Qual é a expectativa? Amém. Para crescer. E colher. Sim, amém. Amém. Oh, que alegria. Amém. Vem, Mariano, Ângelo, o Antônio aí, irmã Mara, aleluia. Amém. É isso aí, né? Eu penso que ninguém, né, trabalha a terra, né? É um trabalho duro, né, irmão? É, trabalho duro, né? Eu acho que ninguém trabalha a terra, coloca o milho aí e diz, pronto, né? Se cresce ou não cresce, já estou insatisfeito. Porque trabalhar a terra e colocar ninguém. Sim. Todo mundo que faz isso quer ver o fruto desse trabalho. Verdade. Quer ver o fruto desse suor. Sim. Né? Puxa, nas mãos pegou pedras, afofou essa terra, amém, colocou adubo, sim, né? Aí regava, cuidava, né? A expectativa sim, é forte. É forte. E assim também, irmãos, Deus tem uma lavoura. Perceba que essa lavoura não é do apóstolo Paulo. Essa lavoura não é de Apolos. Isso que Paulo queria ajudar os coríntios a perceberem. Amém. Porque os coríntios começaram a fazer preferências. Sim. Ah, eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo. Sim, verdade. Eu sou de Cristo. Oh, sim. Eu sou de Cefas. Sim. Pedro, primeiro apóstolo. Verdade. Eu sou dele. Mas sim, aqui Paulo está dizendo assim: olha, coríntios, vocês não é a minha lavoura. Sim. Não é a lavoura de Pedro. Sim. Não é a lavoura de Apolo. Não. Vocês são lavoura de Deus. Amém. E aí eu pergunto para vocês, irmãos. Amém. Vocês são a minha lavoura? Não. Não. Aí presta atenção aí. Quem está distraído eu vou pegar. Sim. Irmã Alessandra. A irmã Alessandra é o grupo familiar do Cavalcante. Então a irmã Alessandra é a lavoura do Cavalcante. Certo, irmã Alessandra? De Deus. De Deus. Amém. De Deus. Amém. Amém? Sim. Irmãos, nós somos a lavoura de Deus. Sim. Deus é que está cuidando de nós. Sim. Deus que mandou seu filho a morrer por nós. Paulo diz assim: foi Paulo crucificado por vocês? Não. Foi Elias crucificado por los serafim? Não. Crucificado foi o Filho de Deus. Amém. E nós somos lavoura dele. Sim. Ele que veio labutar. Ele que veio, né, tirar a pedra dessas terras. E ele nos semeou a palavra. E qual é a expectativa então do Senhor ao nos semear? Que nós cresçamos e frutifiquemos. Essa é a expectativa de Deus. Aí quando Deus olha para a Samara, diz: oh, a minha plantinha, né? já cresceu um pouquinho, já saiu folha, né? Daí sai uma flor, né? E com a flor está bonita, mas Deus não quer flor, não vai comer flor, né? Deus diz o fruto. Verdade. O fruto. Sim. E assim diz também por Antônio, né? Sim. Antônio disse: já brotou, já está lançando raízes, Sim. né? Vai crescer, está Sim. crescendo. Amém. O Senhor tem essa expectativa, irmão. Sim. Vocês têm que ter essa visão. Sim. Né? Vocês são nas plantinhas de Deus. Amém. Jardim de Deus. Sim. Né? Um jardim que Deus cercou. Ele é zeloso. Ele cercou. Daquele que entrasse e querer pisar na sua plantinha. Sim. Né? Aí vamos abrir, irmãos, João, capítulo 15. Evangelho de João. Sim. Amém. Capítulo 15. Amém. Para reforçar esse ponto só. Né? Então, João capítulo 15, versículo 1 diz: eu sou a videira verdadeira. Amém.
E meu pai é o agricultor. Sim. Você sabia que Deus é agricultor? Oh, Senhor Jesus. Não menospreze esse trabalho, viu? Sim. Esse trabalho é de Deus. Amém. Deus é agricultor. Sim. Ele gosta de trabalhar na terra. Verdade. Ele gosta de trabalhar com semente. Amém. Ele gosta de trabalhar com vida. Amém. E que diz no versículo 8: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, Amém. e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Então, nessa lavoura, irmãos, a expectativa de Deus é que nós cresçamos e demos fruto. Amém? Verdade. Nosso Pai é nosso agricultor. E essa vida que o Pai trabalhou, essa semente, né? A gente sabe que dentro da semente está a vida. Sim. Né? Dentro de uma sementinha aí tão pequena de laranja, está a vida da laranja. Sim. Basta colocar na terra e daí vai sair uma laranjeira enorme. Né? Dessa coisinha tão pequena, né? Tão pequena, aí está a vida. E assim também, de maneira tão pequena, entrou em nós uma vida. Verdade. Que vida é essa? Oh, Senhor Jesus. Né, Serafim? Sim. Né? Essa vida Amém. está aqui em Coríntios mesmo. Voltando Sim. a Coríntios, no capítulo 2, Sim. versículo 2 diz: Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, essa vida Amém. é o nosso Senhor Jesus, Sim. que foi crucificado. Sim. Essa semente que caiu na terra e morreu para dar fruto. Verdade. O que mais diz aqui em Colossenses? Sim. Colossenses capítulo 3, versículo 4, mostra algo muito forte. Verdade. Ele diz: quando Cristo, né, Colossenses capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, Sim. Amém. se manifestar, Amém. então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso. Então, irmãos, a vida com a qual nós crescemos e frutificamos é a vida do próprio Senhor Jesus. Sim. Essa vida tem que crescer Sim. e essa vida tem que frutificar. Como falou a irmã Alicente lá nos hinos, não é a nossa vida biológica. Essa aqui do corpo é vida biológica. Células, coração bombeando sangue, Sim. né? Vida biológica. Sim. Não é a nossa vida psicológica, né? O que nós pensamos, o nosso esforço. Não é essa vida que deve crescer. Não. Pelo contrário, essa vida deve morrer, Diminuir. diminuir. Sim. E está morrendo. Amém. Esta vida biológica é um exemplo de que a vida, né, que a lei a Deus deve morrer. Sim. A vida que deve crescer é a vida Zoe. 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 Não é bios, não é psique, mas é Zoe. É a vida que entrou dentro do nosso espírito, Amém. que é a vida divina. Sim. A vida de Cristo. Essa Sim. é a divina semente. Sim. Essa deve crescer Sim. e deve frutificar. Amém. Amém? Senhor Jesus. Sim. O edifício. O que implica o edifício? Quando a gente compra um terreno, diz aqui: eu vou construir a minha casa. Verdade. Para quê? Para morar. Habitar. Certo? Né? Porque tem chuva, né? Tem sol, tem ladrões. Né? Onde você vai dormir? Tem frio, agora é essa época de frio. Então, a casa, o que representa? A casa representa um lugar de descanso, um lugar de segurança também, Sim. né? Um lugar de proteção. Quando você está cansado, está de viagem, você diz: ah, não estou vendo as horas de chegar à minha casa. Amém. Ainda que você vá na casa de um amigo teu, né? Aí teu amigo te diz: pode ficar à vontade. Você fica à vontade, assim como na tua casa? Não. Porque a tua casa... Dependendo do amigo que você Depende do amigo também, né? Tem amigos, né? Que são mais que irmãos, dizem provérbios, né? Mas assim, às vezes a gente tem alguma coisa, né? Que a gente não... Né? A cama é diferente, né? O lugar é diferente. Porque a tua casa também tem a tua cara.
Né? A cor que você gosta pinta na tua casa. Né? Igual casa de mãe. A esposa às vezes fica né, dizendo, não, vou arrumar os móveis de diferente maneira para variar. Né? Ela faz da casa dela o que ela quiser. Né? Troca de cor ou muda outra coisa. É a tua casa. Então, a edificação, irmãos, a casa, que expectativa tem Deus em construir uma casa? O que Deus quer ao construir uma casa? Que descanso. Descanso. Ele quer colocar a sua cara, a sua face na sua casa. Quer arrumar e diz aqui, essa é a minha casa. Aqui dessa cor eu pintei. Né? Eu coloquei o quarto aqui. Será que você já pensou que casa Deus quer construir? Né? A gente mais ou menos vai ver as ruas. Que tipo de ruas vai construir nessa cidade, nessa casa? Né? Senhor Jesus. Então, o edifício, irmãos, está relacionado com o eterno propósito de Deus. Amém. Deus quer um santuário. Deus quer uma casa. Né? Deus quer habitar e descansar. Amém? Senhor Jesus. Vamos ver aqui em Lamentações, capítulo 4. A gente sabe que Lamentações escreveu o profeta Jeremias, que é mais conhecido como o profeta chorão. E por que chorava? Por que chorava tanto? O que tinha acontecido com o povo de Israel, pela qual ele chorava tanto? O povo foi levado ao exílio, né, a Babilônia. E toda Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído até os cimientos. Nada ficou. E em uma das suas lamentações, Jeremias disse assim, no capítulo 4, versículo 1. Como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro refinado. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Presta atenção nessa parte. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. É triste. Isso daqui, irmãos, é uma figura do que acontece hoje. Deus não quer pedras espalhadas. Nós sabemos quem são essas pedras, né? Pedro falou. Nós somos essas pedras, pedras vivas. Jesus é pedra de remate, pedra angular, pedra de fundamento, a rocha. E nós somos essas pedras vivas. Mas Deus não quer pedras espalhadas por toda a esquina. Sim. Deus quer o santuário construído. Sim. Ou você ficaria satisfeito em comprar 10.000 tijolos, 100 bolsas de cimento, forro do teto, e aí você coloca no teu terreno, nas esquinas, e você diz, pronto, estou satisfeito, vou descansar. Não, você não vê a hora de que isso tudo se junte, tijolo com tijolo, cimento, se constrói, coloca o teto, e você possa entrar, agora sim, a minha casa está pronta. Sim. Assim também, irmãos, Deus não quer pedras espalhadas. E lamentavelmente no cristianismo hoje, né, existem muitas pedras vivas, sim, muitos genuínos filhos de Deus. Sim. Mas Deus não tem edificação. Mas Deus não tem uma casa. Sim. Todas essas pedras estão espalhadas. Né? Quando uma pedra se junta com outra pedra, é só para se arrebentar a outra pedra. Né? É só para ver o erro da outra pedra. É só para criticar a outra pedra. Né? É só para competir com a outra pedra. É igual a gente na alma, né? É. E assim não tem casa. A edificação se faz quando uma pedra com outra pedra estão juntas. Vamos juntos, irmãos. Juntos. Sim. Vamos fazer casa ao Senhor. Sim. Que mais? Efésios capítulo 1. Sim. Mas graças ao Senhor que nesta era, irmãos, o Senhor está nos dando esta palavra. Amém. E está nos mostrando o desejo do seu coração. Ele não quer pedras espalhadas.
ele quer uma casa. Uma casa. E aqui em Efésios, ele vai tomar o primeiro passo, como conseguir essa casa. Né? Efésios capítulo 1. Certo? Os irmãos acharam? Amém. Versículo 9 e 10. Diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Amém. Falando da vontade de Deus. Sim. Se você alguma vez se perguntou: o que Deus quer? O que Deus quer de mim? Aqui está desvendando. Ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, Sim. segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Sim. O qual que é? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, essa é a vontade de Deus, a vontade eterna, de fazer convergir nele. Quem nele? Cristo. Convergir significa de que tem várias linhas, mas todas elas se unem em um só ponto. Sim. Todas elas, podem existir 1000 linhas, Sim. mas todas elas se unem em um só ponto. Sim. Esse ponto de união é Cristo. Amém. E isso que está falando o Senhor. Sim. E isso, ele vai juntar todas as coisas. Sim. E ele já começou, no versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Quando Deus foi entronizado, quando o Senhor Jesus foi entronizado, já começou esse trabalho. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, Amém. a qual é seu corpo. Sim. Então, onde começa esse trabalho de juntar as pedras e começar a edificação? É na igreja. Sim. Aí começa. A igreja é o primeiro, vamos dizer assim, tem a primícia de ser reorganizada e edificada em Cristo antes de ser toda a criação. Sim. Tudo vai se colocar em ordem. Sim. Tudo vai se colocar em ordem, Sim. debaixo desse cabeça. Sim. Senhor Jesus. Amém. Avançando já na conclusão, o que João viu em Apocalipse, já João viu essa edificação. Sim. Irmãos, o Senhor nos chama para sermos parte dessa edificação. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3, diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, Sim. da parte de Deus, Amém. ataviada como noiva, Sim. adornada para o seu esposo. Amém. Então ouvi grande voz vinda do trono, Sim. dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Amém. A cidade é o tabernáculo, Sim. ou seja, o lugar onde Deus habita, Sim. o lugar onde Deus descansa. Sim. Eis o tabernáculo de Deus com os anjos. Com o quê? Com os homens. Com os homens. Deus habitará com eles. Verdade. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo. Sim. Amém. Mesmo. Deus mesmo. Mesmo. Oh, Senhor Jesus. Amém. E o que mais diz aqui no versículo 22? Sim. 21. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amém. Você viu, irmãos, que fala aqui de uma cidade, de um santuário, Sim. de habitar. Sim. Assim como nós um dia, ou estamos ainda talvez, tão desejosos de ter uma casa. Sim. Irmãos, pense quão desejoso está Deus de ter a sua habitação, Oh, Senhor Jesus. de ter a sua edificação. Santo. Senhor Jesus. Sim. E como ocorre essa edificação? Aí você me diz: puxa, Elias, eu toquei no sentimento do Senhor e eu quero ser cooperador de Deus para essa edificação.
Eu quero que um dia Deus venha habitar na sua casa. Sim. E que Deus mesmo esteja conosco. Sim. Qual é a maneira de edificar? Sim. Essa maneira, irmãos, está mostrado aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Se alguém encontrar, leia para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Sim. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Então, qual é a maneira? A maneira é transformação. Transformação. O que é a transformação? Você já viu uma lagarta se converter, se transformar em uma borboleta? Já viu, Antônio? É incrível, né? Incrível. Uma lagarta e depois sai outro ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Se você vê uma borboleta, nunca imaginaria que essa bela borboleta foi um dia uma feia lagarta. Dentro de um casulo, né? Nunca imaginaria. Tem elas que tem fogo, né? Isso se chama transformação. A transformação, irmãos, prestem atenção, é um processo metabólico pelo qual um elemento novo é acrescentado. Sim. E um elemento velho é aniquilado. Sim. Então, nesse versículo diz que todos nós, certo, irmã Anicete? Ou estou errado? Ou diz aí os presbíteros? Não, todos. Todos nós, Amém. com o rosto Desvendado. desvendado, Sim. contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Amém. Transformados. Sim. Um elemento novo se acrescenta a nós Sim. e, ao mesmo tempo, um elemento velho é aniquilado em nós. Sim. Aleluia, Jesus. Cristo é acrescentado a nós Sim. e o nosso velho homem, a nossa velha natureza caída, é aniquilada. Sim. De tal maneira que, de glória em glória e de transformação em transformação, nos tornamos um dia essa bela borboleta que nunca mais a gente imaginaria que um dia fomos uma lagarta. Verdade. A gente tão ruim, Sim. com uma natureza tão ruim, Verdade. mas um dia, irmãos, vamos nos tornar tão gloriosos, Sim. tão belos, Sim. porque algo está acontecendo. E isso, irmãos, é no nosso espírito. Amém. Essa é a maneira, se você quer edificar. Sim. Se você quer edificar, irmãos, contemple a glória de Deus. Contemple a glória do Senhor. E receba essa transfusão. Você já ouviu essa palavra transfusão? Alguma vez já viu alguém na transfusão de sangue? Sim. O sangue vai saindo de uma pessoa para outra pessoa. Sim. Quando nós temos esse momento de contemplação do Senhor, Sim. o Senhor faz uma transfusão da sua natureza para nós. O que Ele é vai sendo transmitido a nós. Por isso que nós sofremos transformação. Irmãos, essa é a maneira de edificar. Sem transformação, não há edificação. Porque a maneira de edificar uma casa tão gloriosa é com pedras vivas gloriosas. Sim. Você poderia dizer, eu quero edificar, mas você vem no seu natural, Sim. vem na sua pessoa caída, a tentar edificar. Você pode ter toda a boa vontade do mundo, Sim. mas você vai ver que não consegue. Verdade. Como diz o irmão Cavalcanti, basta aquele irmão pisar no teu pé e você vai morder ele. Sim. Isso aqui, irmãos, tem como a igreja como lavoura e edifício de Deus. Vocês tocaram o sentimento, né? Lavoura para crescimento, edifício para cumprir o propósito de Deus. Sim. Amém. Você já também agora sabe como colaborar nessa transformação. E ainda aqui em João, irmãos, para fortalecer esse sentimento, João capítulo 17, versículo 22, diz:
Olha só, né? Olha aqui a transfusão. O Senhor diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Então, qual é o propósito dessa transfusão de glória? É para que nós sejamos um. É para a edificação. A edificação tem muitos materiais, mas é uma só casa, é uma casa só. Assim também o corpo. O corpo tem muitos membros, mas é um só corpo. Amém. Amém? Então, o Senhor nos transmite a sua glória, não para a gente se mostrar, né? Olha, eu sou glorioso. Eu sou mais glorioso que todos. Sim. Não. Essa glória é para que sejamos um. Amém. Essa glória é para que sejamos um. Então, se nós ainda não estamos conseguindo ser um com o nosso irmão, contemple mais o Senhor. Porque você precisa mais transfusão de glória. Sim. Não precisa você fazer um voto. Agora sim eu vou ter melhores relacionamentos com meus irmãos. Não. Você precisa contemplar mais o Senhor. Muitas pessoas, irmãos, e isso é triste. Muitos cristãos desistem da vida da igreja. Assim, da vida da igreja me refiro à vida coletiva, à vida de relacionamento, Sim. a vida de servir juntos, Sim. a vida de estar juntos. Sim. Sabe por quê? Porque ele não consegue ser um. Verdade. Né? Vou falar em Malicete, né? Para ele, ser um significa: o Ângelo tem que ser um comigo. É verdade. Você tem que ser um comigo. E se você não é um comigo, Já era. já era. Eu vou procurar outra pessoa. Com Antônio me dou bem. Porque Antônio sim consegue ser um comigo. Ele faz tudo o que eu falar. Ele é de boa. Concordo com tudo que eu falei. É porque, irmãos, essa pessoa ainda não viu o que é edificação. Sim. Essa pessoa está trazendo o seu individualismo. Sim. E não quer perder o seu individualismo. Sim. Mas quando nós recebemos glória, então nós conseguimos ver a edificação, o que Deus quer. Sim. E aí ainda eu estou disposto para morrer no meu individualismo, na minha opinião, no meu jeito de ver, a favor da edificação. Sim. Poucos têm essa visão. A maioria está nas suas casas. Irmão, vá para a igreja. Igreja? Não, irmão, eu estou bem aqui lendo a minha Bíblia. Eu oro na minha casa. Eu assisto aqui na internet pregações. Não me fale de estar com pessoas. Eu aqui, com a minha esposa e meus filhos, eu estou na boa. Muitos irmãos. Tem muitos filhos de Deus, lamentavelmente. E quando você vai ver que tipo de pessoas são elas, tem um individualismo forte. É do jeito delas ou nada. Inclusive elas querem até mandar o líder, o pastor, quem mandar. Eu não concordo com esse pastor não, porque ele, desse jeito assim não deveria ser. Triste. Pedras espalhadas pelas esquinas. Mas irmãos, aqui o Senhor diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos, Pai. Amém? Vamos passar para o segundo ponto, senão não terminamos. Amém. Vamos aí voltar a 1 Coríntios capítulo 3, e aqui Paulo continua. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, quais são os materiais? Vamos ver os materiais adequados para a edificação. Sim. Porque se Deus quer uma casa, Deus não quer qualquer casa. Você vai ver que casa quer Deus. Primeiro, ao construir uma casa, não sei se alguém domina a construção, mas a primeira coisa é o fundamento. Sim. Cavar a terra e colocar um fundamento. Fundamento. Então, o fundamento é a primeira coisa. Aqui Paulo diz assim: segundo a graça de Deus, lancei o fundamento. E outro edifica sobre o fundamento. Outro levanta a parede. Aí ele diz assim: porém, cada um veja como edifica.
Então, qual é esse fundamento? Esse fundamento está aqui no versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, esse fundamento é Jesus Cristo. Qual é o problema dos coríntios? O problema dos coríntios é que eles tentavam lançar muitos outros fundamentos. Verdade. Né? Quando eles diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eles queriam colocar essas pessoas como fundamento. Sim. Se Paulo disser, eu obedeço. O que Apolo falar, estou nem aí. Eu Sim. sou de Paulo. Sim. Fundamento errado. Sim. Já começou errado essa construção. Sim. Outros, por exemplo, enfatizam doutrinas. Você fala em língua? Não, que eu saiba, não fala língua. Ah, então você não pertence à minha igreja. Verdade. Porque o fundamento da minha igreja é falar língua. Você usa o véu? Não. Ah, então você não é da minha igreja, porque na minha igreja o fundamento é o uso do véu. Sim. E aí, irmãos, tanta coisa, né, que a gente vê, tanta confusão, que lamentavelmente o inimigo tem colocado na mente dos filhos de Deus que amam a Deus, mas são crianças, igual que esses coríntios, são crianças, ainda estão nas coisas básicas, ainda estão cheios de sua própria cultura, cheios de si mesmos, e não conseguem ver que a igreja de Deus é totalmente fora dessa cultura humana. Ela pertence a outra dimensão, ela pertence à esfera do reino. E ela vem com outro tipo de cultura. E onde diz que o fundamento é Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, quando eu vim para vocês, coríntios, decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. O que Paulo falava aos coríntios dia e noite era Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus Cristo e esse crucificado. Porque esse era o fundamento. Esse é o fundamento. Amém? Depois todas essas coisas, irmãos, se você tem um fundamento certo, depois, agora cabe edificar. Todos nós, graças ao Senhor, irmãos, temos o fundamento certo, não é? Ou irmã Zilda, você tem um fundamento de alguma doutrina. A saia longa, é isso aí? Quem não usa a saia longa, que tapa o tornozelo, então está fora da tua comunhão, é isso? Não, né? Fundamento é Cristo, certo, Ângelo? Né? Fundamento é Cristo. É Cristo. Esse era o problema dos coríntios. Agora, com esse versículo, irmãos, porém cada um veja como edifica, aí nós precisamos perceber algo muito importante. Cada um veja como edifica. É uma palavra de advertência. Todos nós, irmãos, estamos edificando alguma coisa. Verdade. Todos nós. Cada um de nós. Estamos edificando alguma coisa. Você pode dizer, ah, não, mas eu não estou fazendo nada, eu estou tranquilo, estou na minha, eu chego na reunião, fico caladinho, tranquilo. Mas você está edificando. Cada um veja como edifica. Né? Aqui, também nós precisamos ver aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, temos que perceber que nós mesmos somos essas pedras, né? Esse material de edificação. Sim. E também nós estamos edificando alguma coisa. Aí encontrou 1 Pedro capítulo 2, versículo 5? Aqui achei. Diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro diz aqui, também vós mesmos, como pedras que vivem. Então nós mesmos, irmãos, somos esse material de edificação. E nós mesmos também somos aqueles que estamos edificando alguma coisa. Então nós devemos nos perguntar, que tipo de material sou eu? Nós vamos ver que existem, né, dois tipos
antagônicos. Que tipo de material sou eu? E o que estou edificando? Como estou edificando? Por exemplo, no Alimento Diário falou, quando chega um irmão para você, aí ele está apresentando várias queixas. Ah, irmão, não sei o que, aquele irmão, aquela irmã, e aí vai, né? Se queixando, murmurando, né? Aí é uma oportunidade de você edificar, positivamente ou negativamente, mas você vai edificar alguma coisa. Se você cair naquela fala, e você também, é verdade, irmão, sim, é que aquele irmão é também assim, né, e assim, você está edificando alguma coisa. Mas se você quiser edificar com o material certo, você vai dizer, irmão, vamos parar um pouquinho, que tal desfrutar da palavra? Vamos desfrutar da palavra? Vamos pegar um versículo e vamos ler, e vamos orar esse versículo? Aí aquele irmão fica assim em choque, né? Puxa, amém, irmão, amém. Vamos abrir a palavra então. Aí você lê, aí depois ora, aí desfruta, pronto. Aquele irmão que estava cheio de murmurações, está tranquilo, está em paz. Você também está em paz. Né? O irmão mostrou no Alimento Diário. Então vamos ver aqui os materiais. Contudo, no 12, voltando a Coríntios, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, né? O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, aqui temos, primeiro, materiais: ouro, prata, pedras preciosas. E temos outra categoria de materiais: madeira, feno e palha. Abra comigo o seu Alimento Diário, na página 15. Aí o irmão vai falar acerca do que é esse ouro, o que é essa prata e o que são essas pedras preciosas. Sim, amém. Amém? Então aqui diz na página 15, o ouro representa a natureza divina, Amém. pois é um metal que não se corrompe, permanecendo sempre o mesmo. Sim, amém. Assim é o nosso Deus, Amém. eterno, sempre novo e jamais muda. Amém. Nós não somos confiáveis, Sim. porque mudamos muitas vezes. Verdade. Mas podemos confiar em Deus porque Ele é fiel e imutável. Amém. Nele não pode existir variação nem sombra de mudança. Sim. Ele é o ouro puro Amém. e indelével Sim. que permeia nossa humanidade, Amém. tornando-nos úteis em sua edificação. Amém. Esse é o ouro. Sim. Agora a prata. A prata, por sua vez, representa a obra da redenção de Cristo. Sim. No Antigo Testamento eram usados ciclos de prata para resgatar alguém. Amém. O Senhor Jesus nos redimiu, livrando-nos do lago de fogo por sua morte na cruz. Amém. Resgatou-nos e nos trouxe de volta a Deus. Sim. Na prata está incluído o conceito do elemento da morte de Cristo, para aniquilar o nosso velho homem. Sim. Paulo escreveu que por amor de Cristo somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Sim. Esse é o efeito da cruz Verdade. de Cristo para nos aniquilar nosso homem natural diariamente. Amém. Sempre que nosso velho homem se manifestar, podemos usar a prata, ou seja, a cruz de Cristo, Amém. para aniquilá-lo. Sim. Assim podemos edificar o edifício de Deus. Amém. Por fim, as pedras preciosas representam a obra do Espírito Santo em Amém. nós. Fisicamente, elas adquirem valor pela ação do tempo e da alta temperatura Sim. e pressão a que são submetidas. Sim. Estamos sendo transformados de lavoura de Deus em seu edifício pela ação do Espírito Santo em nosso interior. Aleluia. Amém. Então, ouro é a natureza divina do Pai, Sim. a prata representa a redenção do Filho, Sim. e as pedras preciosas representam a transformação pelo Espírito. Sim. E o que é a madeira, o feno e a palha? Sim. A madeira representa a nossa natureza humana. Sim. Simples. Pode ser uma natureza boa. Verdade. Você já conheceu pessoas que não são cristãs, que dizem inclusive que são ateias, mas são gente boa? Para não bem levar.
São gente boa. Assim, no sentido, né? Humano. Sim. Né? São pessoas corretas. Sim. Né? De compromisso. Sim. Né? Tranquilo, pessoas tranquilas. Não são beberrões, não. São tranquilas, dedicadas ao seu lar. Sim. Trabalha, cumpre os seus compromissos de pagamento. Sim. Sim. Essa é a madeira. A madeira é forte, é bonita. É. Representa a natureza humana, simples. Sim. Simples, natureza humana. O que é o feno? Feno. O feno representa o homem não redimido da carne. O homem que não foi redimido da sua carne, essa carne é o feno. Sai para nada. E a palha? A palha representa a obra e o viver que vem da fonte terrenal. Amém. Terrenal. Oh, sim. Ou seja, um homem sem Deus, Verdade. ele é madeira, feno e palha. Oh, sim. Deus, triuno, Sim. e olha, viu que são 3 materiais, né? Sim. Ouro, prata e pedras preciosas. Sim. Deus triuno Amém. é o material de excelência. Excelente. Ouro, Verdade. prata, Sim. pedras preciosas. Sim. Né? Madeira, isso aí você é barato, né? Queima rápido. Consome rápido. Consome, né? O fogo disse que vai provar esses materiais. Desaparece rapidinho. Então, quando você somente ao fogo uma pedra preciosa, Sim. ela até gosta, Aguenta. porque limpa mais. Né? Sim. O ouro também agradece. Sim. Diz, pode mandar mais fogo ainda, Vai ficar purinho. porque vou ficar mais puro. Né? A prata, a prata diz, que beleza, eu vou ficar mais límpida. Sim. Mas e a madeira, quando vê o fogo? Chega e estrala. E o feno? Pior ainda. Partiu! Agora, esse fogo são, muitas vezes, irmãos, Sim. tribulações. Necessário. Tribulações. Sim. Situações difíceis. Sim. E aí, como nós confrontamos as situações? Oh, sim, Jesus. Senhor, me livra, Senhor, dessa situação, não aguento mais. Verdade. Ou você diz, obrigado, Senhor. Sim. Isso aqui está que me limpa mais. Sim. Né? É prático. Sim. Irmãos, essa questão é muito prática. Sim. Vocês podem saber na teoria que as tribulações, as situações difíceis, elas vêm a te apurar, elas vêm te aperfeiçoar, Sim. mas na prática, né, você corre como se fosse feno, Sim. você corre como se fosse madeira, Verdade. porque você quer confrontar essas situações com o teu ser natural. Oh, sim. Em vez de dizer, Senhor, neste momento, nessa situação, Senhor, me volto a Ti. Amém. Me volto ao tesouro que está dentro de mim, neste Sim. vaso de barro. Amém. Porque neste vaso de barro, esta tribulação vai ser aproveitada. Sim. No meu espírito, esta situação vai ser aproveitada e eu vou ganhar mais ouro. Verdade. Eu vou ganhar mais prata e pedras preciosas. Sim. Amém. Senhor Jesus. Amém. E o resultado da edificação. Sim. Aqui diz, no 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Sim. Nós um dia vamos estar perante o Senhor. Amém. E Ele é fogo consumidor. Amém. E se nós vamos com nossa madeira, feno e palha, ou seja, nós vamos no nosso ser natural, Sim. vamos ser queimados. Verdade. Mas se vamos com ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, vamos cheios da natureza divina, Sim. vamos cheios de experiências de cruz. Sim. Irmão, isso aí na cristiandade, irmão, se tem perdido. Verdade. Muitos cristãos não sabem o que é ter experiências de cruz. Verdade. Eles acham que ser cristão, né, é não sofrer, é estar tudo boa, eu viver nos meus prazeres, é viver naquilo que eu quero, né? E aí vai buscando lugares segundo os seus apetites. Sim. Aí essa igreja eu gosto, porque essa música eu gosto. Né? Como esses irmãos eu gosto de estar. Eles não Porque permitem. eles são tão legais. Estão procurando, irmãos, Sim. satisfazer o seu egoísmo. Sim. Né? Verdade. Seu egoísmo, seus deleites. Sim. Irmãos, não sabem o que é ter experiência de cruz. Sim. Não sabem o que é ganhar prata. Verdade. Não sabem. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo? Eu? Não. Não. Sim. Isso é ser cristão? Então não quero. Eu vou ser muçulmano melhor. Sim. Você é muçulmano. Então seja muçulmano, porque isso aí é pior ainda.
Irmãos, sejamos práticos, irmãos. Como Sim. está a nossa vida? Sim, Que amém. experiências de cruz nós temos? Sim, Quando alguém te cruza na rua, sim. no carro, como você reage? Oh, Senhor. Se aloca? Como você reage? Como uma pessoa de madeira, feno e palha? Sim, Ou como uma pessoa que tem ouro, prata e pedras preciosas? sim. Essa é uma oportunidade. Quando alguém te fez, essa é uma oportunidade para ganhar prata. Verdade. Para dizer, oh Senhor Jesus, perdoa essa pessoa. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Em nossos relacionamentos, nosso casamento, com Sim. nossos filhos, são oportunidades para ganhar prata. Verdade. Ter experiências de cruz. Sim. Vem situações dificílimas. Sim. Né? Mas temos o Senhor. Amém. E o Senhor, Ele sabe como negar a si mesmo. Sim. O Senhor sabe como morrer a si mesmo. Sim. Né? E trazer vida Verdade. nessa situação. Mas às vezes não, irmãos. Nós não queremos dar nosso braço a torcer, não. Verdade. Eu? Não. Aí ficamos assim, ó. É verdade. Sim. Calma, né? Em vez de morrer. Em vez de morrer. Sim. Estamos cheios de madeira, Oh, sim. cheios de palha, Oh, cheios de feno, Senhor Jesus. pobres de ouro, pobres de prata. Senhor. E quem disse pedra preciosa? Nem um pequeno rubi, nada. Nem um grãozinho. Nem um grãozinho de Nem diamante, balança. nada. Na balança nem deve ter. Irmãos, é triste, Sim. porque aqui estamos perdendo o nosso galardão. Sim. Os irmãos querem reinar com o Senhor? Sim. Então, irmãos, edifiquemos com ouro, prata e pedras preciosas. Sim. Porque aqui diz no 14: se permanecer a obra de alguém Sim. com esse fogo, esse receberá galardão. O galardão é reinar com o Senhor. Sim. Amém. Né? No versículo 8 diz assim: ó, ora, o que planta e o que rega são Verdade. unidade, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então, irmãos, se um irmão ele quer edificar com madeira, feno e palha, ou seja, esse irmão é orgulhoso, esse irmão é manter a sua natureza humana, o seu jeito humano de ser, Verdade. irmão, ele vai ser julgado pessoalmente. Sim. Você não se justifique dizendo, eu também sou assim porque o irmão foi assim comigo. É verdade. A minha esposa desse jeito, é por isso que eu também sou assim. Sim. Verdade. Não se justifique, Não. porque cada um será julgado. Oh, sim. Ela vai ser julgada. Se ela quer edificar com isso, Sim. eu não. Sim. Eu quero ouro, prata e pedras preciosas. Amém. Eu vou atrás disso. Sim. Vou atrás disso. Verdade. Senhor Jesus. Amém. No 15. Sim. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, Verdade. todavia como que através do fogo. Então aqui fala que aquela pessoa se apresenta com madeira, feno e palha, e é queimado toda a sua obra, toda a sua edificação, mas diz que ele será salvo, Sim. todavia como pelo fogo. Ou seja, aqui, irmãos, precisamos diferenciar. Sim. Uma coisa é a salvação e outra coisa é o galardão. Sim. São coisas diferentes, Verdade. certo? São coisas diferentes. Todos nós que nós cremos no Senhor Sim. e nós temos sido salvos pelo Senhor, Sim. nós recebemos a salvação. Amém. E essa salvação é eterna. Sim. Eterna. Sim. Nunca vamos a perdê-la. Sim. Agora, se nós quisermos reinar com Cristo, Sim. então precisamos edificar com ouro, prata e pedras preciosas para receber o galardão, Verdade. entrar no reino milenar. Mas se a gente for negligente, a gente for preguiçoso, a gente for tão orgulhoso, tão soberbo assim, e nos apresentamos com feno e palha, e vai ser queimada a nossa obra, ainda assim nós vamos ser salvos. Sim. Só que nós não vamos entrar no reino, Verdade. não vamos ter galardão. Verdade. O que nós vamos entrar vai ser um tempo de disciplina. Sim. De disciplina. Né? Verdade. Porque aqui diz assim, ele será salvo todavia como através do fogo. Sim. Muitos cristãos dizem assim, mas já que sou salvo, então eu vou viver dos meus prazeres, ao final eu não vou perder. Verdade. Irmão, que tolice. Você sabe por que essas pessoas vão chorar e ranger os dentes? Porque eles preferiram
gastar 30 anos, 40 anos nos seus prazeres pessoais e perder 1000 anos de prazer com Cristo nas bodas do Cordeiro. Compensa isso? Compensa esse tempo? 40 anos com 1000 anos? Sim. Então, por isso vai chorar e vai ranger, porque vai dizer, mas que tolo que eu fui. Verdade. Que tolo. Sim. Deveria ter me restringido. Sim. Era só 40 anos. Sim. Deveria ter me restringido, negado a mim mesmo, tomado a minha cruz, né? E ganhar mais ouro. E agora entraria no reino do meu Senhor. Sim. Por 1000 anos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vocês entenderam a diferença entre salvação e galardão? Sim. Né? Então, vocês já sabem, né, o que fazer. Né? Isso também será salvo como através do fogo, irmãos. Não temos disciplina como através do fogo. Ou seja, vai ter uma dor. Não sei se você uma vez entrou já em fogo, você queimou. Sentiu o calor. Né? Não é um lago de fogo, não é condenação. Não. Né? Mas é uma disciplina. Sim. O látigo dói ou não dói? Sim. Dói. Então vai ser um tempo de disciplina. Sim. Mas vai ser salvo. Né? Amém. A misericórdia do Senhor. Sim. E terminando aqui, irmão, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Essa palavra é sagrado também significa é santo. Então é um santuário santo, por isso que precisa de materiais santos. E o único material santo, que significa também materiais únicos, como a gente já viu em outras mensagens, né? É o próprio Deus. Verdade. É o Deus trio. Só o ouro, que é Deus, a natureza de Deus, só a prata, as pedras preciosas, que é a própria natureza, a própria pessoa redentora de Deus, a própria pessoa transformadora do Espírito, é que são materiais para essa edificação. Sim. Se nós queremos destruir esse santuário, o que significa destruir esse santuário? É quando a gente, né, aqui os coríntios, por exemplo, né, querendo criar divisões, contendas, ciúmes, né? Quando eu dizia assim, Rosa, amanhã eu vou te visitar, tá bom? Aí a Rosa dizia, amém, irmão. Aí eu ia para a casa dela, sabe para quê? No caso dos coríntios, né? Ô Rosa, você já viu quem viu a irmã Rita? Ah, a irmã Rita não sei o que, não sei o que. Só isso eu queria fazer os coríntios. Né? O que estavam edificando com isso? Né? Aqui diz assim o Senhor, se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. Deus o destruirá. No Antigo Testamento, vocês sabem o exemplo de Miriam e Arão, né? Eles começaram a falar mal de Moisés na tenda deles. E o que aconteceu com Miriam? Lepra. E para onde foi levada Miriam? Longe do acampamento. Se alguém quiser destruir o santuário, Deus o destruirá. Porque o santuário sois vós, irmãos. Quando você fale com seu irmão, tenha cuidado. É o santuário de Deus. O irmão Adriano foi comprado com sangue. E ele é o santuário de Deus. Todos nós somos o santuário de Deus. Então nós não podemos da nossa boca sair destruição. Porque nós seremos destruídos. Nós pegaremos lepra e depois ficaremos longe da congregação. Isso que faz o Senhor. Amém? Então, irmãos, que sejamos encorajados a ser edificadores. E também queria apresentar aos que nos estão assistindo também, os irmãos. Nessa edificação nós estamos recebendo um novo livro. Sim, amém. Dupla missão, Apocalipse 12. Amém. São palavras de edificação. Nós vamos começar a roda de leitura o próximo sábado. Sim, amém. Às 9 da manhã, no Boa Café. E também com os jovens começamos a desfrutar esse livro. Sim. Porque o homem é tão especial. Amém. São livros que nos edificam, né? E qualquer coisa, contacte a Maria, a minha pessoa, também a irmã Elisete, conseguir seu exemplar de chave, né? Sim. Elisene, irmã Elisene. Sim. Para você, irmãos, ter sempre, nós temos muitos recursos para sermos edificados, muitos, para ganhar ouro, prata, pedras preciosas. Amém? Aleluia, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Então vamos ruminar essa palavra, né?
em grupos aí, pequenos grupos, Sim. uns 10 minutos. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.